No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje falecemos o respeitado professor e escritor João Gabriel da Silva Ferreira, um dos maiores nomes da literatura brasileira do século XXI, que nasceu em Santana de Goiás, no estado de Goiás, em 1953. João Gabriel era filho de uma família humilde que se mudou para a capital goiana em busca de oportunidades. Desde pequeno demonstrou aptidão por estudos, sendo sempre um aluno muito estudioso e atento na escola pública da região central do Brasil. Apesar dos múltiplos desafios que enfrentou ao longo de sua vida, João Gabriel nunca abandonou o sonho de ser escritor. Aos 20 anos, publicou seu primeiro poema em um jornal local e desde então não parou de escrever. Além da literatura, dedicou-se à educação, tendo se formado em pedagogia pela Universidade Federal de Goiás e passou a lecionar História e Literatura na rede pública por mais de 30 anos. Sua paixão pelas letras transformou inúmeros alunos em amantes da literatura. Além disso, João Gabriel foi *Start Editor, um ativista pela proteção ambiental, tendo fundado a ONG Rio Vivo, que luta pela preservação dos rios do Brasil. Ele sempre enfrentou a poluição e o assoreamento com paixão e coragem, sabendo que estava lutando por um futuro mais sustentável para o país. João Gabriel também foi *Start Assista, um apaixonado pela natureza, dedicando-se ao cultivo de plantas raras no seu quintal, onde criava um verdoroso refúgio em meio às ruas da cidade. Seu jardim era o escontra de várias espécies ameaçadas de extinção. Com isso, ele contribuía para a conservação da biodiversidade brasileira. Na rádio *Start Assista, sua vida é hoje lembrada como um exemplo de coragem, dedicação e carinho por tudo e por todos. Seu nome já foi citado em programas como O Galo da Manhã e Fala Brasil, onde suas conquistas na literatura e proteção ambiental foram destaque. Em seu tempo livre, o professor João Gabriel era um apaixonado por restauro de motocicletas antigas. Ela se despediu ontem, em silêncios e dor, no seio da Casa Verde. A senhora Maria do Carmo Ferreira, nascida em uma pequena vila mineira chamada Lagoa Dourada, onde as árvores falavam e o céu era azul mais intenso, faleceu aos 85 anos. Maria foi a menina que cuidou das flores e os animais de seu pai, viúvo e carpinteiro. Aos 13 anos, ingressou como aprendiz de costureira em uma pequena oficina, onde teve contato com as mulheres que lhe ensinaram a arte da vida: cozinhar, amar e ter paciência. Nessa época, descobriu seu dono natural para o bordado e começou a escrever seus primeiros poemas sobre flores e pássaros. Aos 20 anos, ela se casou com o amor de sua vida, o senhor Antônio Ribeiro, um bom homem que construía casas para os pobres do sertão. Juntos, criaram uma família composta por 4 filhos e vários animais adotivos. Maria nunca esqueceu o que seu pai ensinou: o amor é o mais importante. Maria foi a mulher que cuidou de sua comunidade. Trabalhou como professora na Escola Pública da Lagoa Dourada por 20 anos, onde seus alunos aprenderam a ler e escrever com paixão. Ela ensinava que a vida é uma obra de arte e os motivava a cuidar uns dos outros. Aos 50 anos, perdeu seu amado Antônio em um terrível acidente de carro. Mas ela encontrou força para continuar, lembrando que ele sempre havia dito: tudo pode mudar. Maria dedicou-se às artes e abriu uma pequena oficina, onde ensinava costura, bordado e tijolagem. Com 70 anos, Maria perdeu a visão devido a um acidente em seu consultório de oftalmologia. Mas ela nunca desistiu de levar vida. Ela aprendeu a tocar violão e cantava canções antigas para os vizinhos, que se reuniam na varanda da Casa Verde. Em 2015, Maria foi homenageada pelo Instituto Cultural Mineiro com o Prêmio Maria Ferreira, em reconhecimento à sua vida dedicada às artes e à comunidade.
Em seu discurso de aceitação, ela falou: "A vida é um regalo que precisamos compartilhar." Maria morreu 3 dias atrás, cercada por seus filhos, netos e amigos. Seu nome foi citado no telejornal da Globo e o jornal O Hoje dedicou-lhe uma matéria de 4 páginas. A Casa Verde agora é silenciosa, mas a cheiro de goiabada ainda se mantém na despensa. Seu quarto tem o mesmo tom claro que sempre gostou. A janela aberta revela os ramos de rosas que ela cultivava com tanta paciência. E na varanda, as orquídeas continuam florescendo, como um testemunho da vida de uma mulher incrível, Maria do Carmo Ferreira, a senhora que amou e ensinou a amar. No meio do caos urbano de São Paulo, o som dos violões e dos passos se confundiam no calor da tarde. Era a década de 60, e a cidade vibrava com a música que surgia das favelas e das ruas. Nesse mundo mágico e cansativo de sonhos, uma voz emergiu, sutil como o perfume do jasmim no balcão da velha casa onde nasceu. Era a voz de Chico Buarque, o menino que cantava em silêncio enquanto a mãe tocava piano para o tio. A vida era um ritmo acelerado, cheia de esperanças e ilusões que se desvaneciam como o fim de dia. Mas no meio dessa tempestade, Chico encontrou refúgio na música, no canto do povo e nas palavras de amor e revolta. As letras eram sua arma, a canção sua voz, e ele cantava com tanta paixão que o coração parecia explodir. Ao longo dos anos, as suas canções se transformaram em hinos da resistência cultural brasileira, uma espécie de carta para a liberdade, um grito contra a injustiça e a ignorância que assombravam o país. Sua voz, fria como a chuva na floresta da Bahia, sonhava com um mundo melhor, com uma terra onde pudesse crescer sem medo nem dúvidas. A música de Chico foi uma bala contra as paredes do silêncio, um grito que despertou o Brasil dormindo. A cada compasso, a cada verso, ele construía um mundo novo, onde a beleza e a razão conviviam em harmonia. Seus versos eram o som da esperança, uma promessa para aqueles que não tinham voz, que só podiam sonhar com a liberdade e a justiça. Chico Buarque foi um guerreiro, um filósofo, um poeta. Ele cantou a vida brasileira como ninguém antes ou depois, dando voz às almas que se escondiam atrás da sombra do despotismo e do medo. Seus versos foram o sol nasceu para quem crescia no trevo da esperança e do amor, um sonho que nunca acaba, uma promessa de que a vida é mais do que um olhar para o abismo. Entre as notas de sua guitarra, Chico construiu um mundo, onde amor e revolta se uniam para criar um novo caminho, um novo rumo, uma nova esperança. E hoje, seu legado vive em cada corda vibrante da viola brasileira, em cada batida do samba e em cada letra que nos move. Ele foi a luz do Brasil, o sonho de um povo, a voz da liberdade, e suas canções, como estrelas, iluminam o céu da música brasileira para sempre. Aquele sol da terra brasileira, radiante no céu carioca, iluminou o nascimento de Chico Buarque em um domingo marcado, naquele ano de brilhantes esperanças. A cidade maravilhosa, a mãe de todos os seus sonhos e canções, abraçou com afeto e orgulho o menino que viria a ser seu filho mais querido, tendo sido ele mesmo batizado em homenagem à glória daquele belo estaleiro. Na rua, o canto dos passarinhos marcava o início do dia. No ambiente pacato e culto de sua casa, eram os livros e as discussões que povoavam o silêncio, em um delicioso equilíbrio entre a alegria da juventude e o saber das gerações anteriores. A família Buarque de Holanda era, sem dúvida, uma espécie de tesouro escondido nas colinas cariocas, onde os conhecedores da cultura brasileira sabiam encontrar sabedoria e amor por todas as artes. E Chico, desde cedo, foi semente plantada naquele solo fecundo, absorvendo a essência do que é ser brasileiro, sentir a música no sangue e ver o mundo com olhos abertos ao encanto das coisas mais simples. No meio daquela rica biblioteca, entre os volumes de seu avô e o pai, Chico encontrou refúgio e inspiração para seu talento poético. Aos poucos, as palavras começaram a fluir em ritmos naturais, enquanto suas mãos aprendiam a dançar sobre os teclados, criando harmonia entre som e silêncio. No entanto, era mais do que isso. Chico conseguiu encantar o mundo com sua naturalidade criativa, transformando as histórias da vida cotidiana em versos e melodias que se tornaram obras-primas. A sensibilidade artística, herdada do meio familiar, foi moldada pela curiosidade e pelo amor pelas pessoas comuns, que inspiraram seus personagens e suas letras. A música de Chico Buarque é o testemunho da essência brasileira,
carregado de coração, de sonhos e de paixão por uma terra que ele já havia escolhido antes mesmo de nascer. E é justamente por isso que ele é considerado um verdadeiro ícone nacional, um poeta das ruas do Rio de Janeiro e do Brasil todo. Nos tempos de inocência e sonhos grandiosos, Chico Buarque caminhava em ruares inexplorados, percorrendo a vida com o compasso da arquitetura, desenhando-a meticulosamente em lágrimas de papel. Mas o coração dele, essa espécie de tesouro encantado que ele carregava dentro do peito, despertou um dia e gritou: "Não é aqui onde eu pertenço." E assim, como a Terra se move em torno do Sol, Chico começou a perceber que sua verdadeira vocação não residia em edifícios de concreto e vidro, mas sim na música e na palavra. E foi assim que as notas de sua guitarra passaram a ter um coração e alma própria, batendo em sintonia com seu espírito, transformando sentimentos em poesia e realidades em lembranças duradouras. Era naquele espaço íntimo entre as páginas e a mente, onde a palavra tomava corpo, que surgiu uma conexão tão profunda quanto a dança do futebol com o canto do povo. A música de Chico Buarque não era apenas uma expressão artística, era um grito de liberdade, uma revolta contra a opressão e censura que o país vivenciava durante a ditadura militar. Em plena luta pela verdade, Chico enfrentou tempestades de dificuldades, mas sua identidade como artista comprometido com a liberdade e justiça nunca vacilou. Ele era uma espécie de farol iluminando o caminho das gerações futuras, mostrando que mesmo nas trevas mais profundas, a luz da esperança brilha inabalavelmente. E, assim, nos ardores vermelhos e azuis da noite brasileira, a música de Chico Buarque se espalhou como um rio vivo, alimentando o coração das pessoas com sua poesia e lembranças. E a cada nota cantada, a vida de Chico foi transformada em leitura, uma narrativa vibrante do amor e da luta pelo bem-estar. No Brasil, onde a música é o alimento mais sagrado do coração, Chico Buarque se ergue como uma figura inconfundível. Seu nome, carregado de letras douradas e melodias que vão e vêm com o vento, evoca um mundo interminável de ritmos, sonhos e esperanças. A vida dele parecia ter sido escrita por uma mãe deusa das musas, com um penteado de letras que se enrolam em torno da terra como um dançarino de cana verde. Com a voz suave e ensolarada, ele cantou para o Brasil, enquanto aquele país se abriria para o mundo. Ele foi o testemunha ousada de uma era e o poeta ardente da outra. Sua carreira, como um rio que corre do alto das montanhas, é um registro contínuo de inspiração. A partir dos 20 anos, ele lançou álbuns como oferendas aos deuses do céu brasileiro, e as pessoas cantavam junto, seus corações batendo em uníssono com o ritmo das músicas. Construção. Esse hino à vida que nos obriga a ser construído dia após dia, é uma confissão que passa a boca do Brasil para todos os cantos do mundo. Como se um gênio tivesse arranjado as estrelas da sua vida, Chico Buarque encontrou-se no meio de uma história maravilhosa, e nela ele escreveu peças de teatro e romances premiados, consolidando-se como um dos maiores nomes da cultura brasileira. Quando a música parecia tão distante quanto o mar, Chico se ergueu como uma luz que iluminou as sombras do país. Sua presença em festivais projetou-o como ícone da resistência artística, e seus versos tornaram-se um refúgio para quem procurava soluções em meio ao caos. Sua vida foi uma crônica viva de amor e paixão, de dificuldades e triunfos. Sua música era sua verdadeira fé, e seus versos, um tesouro que ele guardava com carinho. Seus olhos eram um testemunho do que havia vivido, uma evidência da vida que passou por eles. E foi assim que Chico Buarque tornou-se parte do Brasil, se tornando uma das almas mais sagradas de sua terra. E suas canções, como Flores Brilhantes, continuam sendo o testemunho mais belo e sagrado da história de um país que se levanta a cada dia para cantar a vida. Chico Buarque, o alquimista das notas e versos, uma luz que iluminou a cultura brasileira, sua memória transborda de esplendor e intensidade. Ao longo dos anos, seus sons se fundiram com o vento e a chuva da terra, criando um legado imortal e inconfundível. Em suas composições, cada nota era uma palavra escrita no ar, cada verso uma história encantadora e profunda que contou a história de um povo. Sua música foi a voz daqueles que não tinham a coragem de falar em nome de todos aqueles silenciosos. Ele transformou as notas em palavras, e as palavras em um grito, uma luta, uma esperança. A Cidade Maravilhosa foi o cenário perfeito para sua inspiração. Suas mãos arrastaram o piano através das ruas e avenidas, como se fosse uma brincadeira com a vida.
A magia dele se espalhou pela capital como o aroma do café da manhã, presente em cada batida do coração dos cariocas. Como um verdadeiro artista, ele ensinou que a beleza e a dor podem conviver em harmonia. Seu talento era uma mistura mágica de notas e palavras, que criaram uma música incomparável que uniu as gerações. A arte para Chico Buarque era mais do que apenas bela, era também um grito, uma denúncia, um protesto, um consolo. A sua voz, essa voz encantadora e poderosa, continua viva como referência de integridade, talento e coragem. Ele se transformou em um símbolo do engajamento social, representando a luta pela justiça e a igualdade no Brasil. E é por isso que ele ocupa um lugar eterno na memória coletiva do povo brasileiro, uma luz que nunca mais se apagará. Chico Buarque foi mais do que um músico e compositor, foi o guardião da essência da cultura brasileira. Seu legado continua vivo em cada corda tocada, em cada palavra cantada, em cada coração que se move com a música dele. E por isso, ele será sempre lembrado como um herói do nosso país, um guia para futuras gerações que procuram a beleza e o poder da arte.